Ser mãe é um sentimento indescritível para mim, é muito profundo. Ser mãe foi a melhor e maior tarefa que Deus me deu. Ser mãe é cuidar, é amar um serzinho tão indefeso que por muitos anos vai depender só de você. É apresentar o caminho que leva a Deus, Jesus, não com palavras, mas com exemplos, atitudes. É mostrar o quanto Deus nos ama, porque apesar de nós mães não sermos perfeitas, Deus fala através de nós. Ser mãe é respeitar seu filho, é pedir desculpas quando for preciso. Ser mãe é dizer, eu te amo, abraçar, beijar, chorar junto. Eu sou uma mãe assim, quero estar sempre perto. Ser mãe é saber escutar quando as ideias e opiniões não forem iguais. Ser mãe, em alguns momentos, é somente orar, porque tem momentos que só Deus pode nos ajudar através da oração. Ser mãe é acolher, independente do problema, é mostrar que Deus sabe de tudo e que através da oração o caminho vai aparecer. Não criei minha filha para o mundo, criei minha filha para amar a Deus, para amar sua família e para amar ao próximo. Ser mãe é amar incondicionalmente. Eu sou apaixonada pela minha filha, sou muito agradecida a Deus por ser mãe dela. Para mim, ser mãe é ter uma responsabilidade muito grande. É um presente que Deus nos dá em nossas mãos para a gente amar, cuidar, educar. E esse amor de mãe, ele é incondicional, a ponto de uma mãe ir ao extremo por um filho em qualquer situação. Para mim, ser mãe é ser rica, porque os filhos são nossa herança, nossa maior riqueza. Uma mãe, ela renuncia seu ego, sua vaidade, deixa o orgulho de lado por amor de um filho. Na verdade, nós não somos mais as mesmas que éramos antes deles. Os nossos sentimentos e atitudes, nosso comportamento, tudo mudou. Agora é tudo amor. Eu me dou por amor, me sacrifico por amor, dou bronca por amor. Ser mãe é isso, é carregar no colo o filho, um colo para cada fase da vida do filho. É chorar, é rir, é brincar, é fazer graça. Ser mãe é dar exemplo. Eu agradeço e louvo a Deus pelo privilégio que me deu de ser mãe. Para mim, ser mãe é um privilégio, pois através do nascimento da Luísa, eu pude entender de maneira mais profunda o amor de Deus por nós. Olhando para ela, eu consigo entender o quanto Deus nos ama ao entregar seu único filho por amor a nós. Não merecemos tamanho amor. Ser mãe, para mim, é uma dádiva. É se doar, é amar incondicionalmente, se preocupar quando está doente, é proteger, é querer ver o sorriso no rosto e a alegria que contagia. Sou eternamente grata a Deus pela joia preciosa que Ele me deu. A Emanuele, ela é um milagre na minha vida. Ela é minha amiga, é minha parceira, é um doce de menina, muito carinhosa. Eu amo demais. Ser mãe é um dos maiores privilégios que nós, mulheres, podemos ter. Com certeza, carregar uma nova vida, ser inundada por um amor tão grande, tão incondicional, tão avassalador, que aos meus olhos é o que chega mais próximo do amor do Pai por nós. Realmente é um privilégio, uma bênção e uma alegria ser mãe. Ser mãe é aprender. Aprender a cuidar, a desprender-se, a confiar, a se expor, a não reclamar, a compartilhar, a estabelecer novas prioridades, aprender a lidar com os imprevistos como se tudo fosse absolutamente planejado. Ser mãe é ter a bênção de atirar as flechas e aprender tanto, enquanto observa como Deus as conduz para o alvo. Ser mãe é ter esperança de que os filhos aprendam também através dos meus erros, porque eles mostram o quanto preciso depender do Senhor. No Dia das Mães, a gratidão é minha,
porque Deus manifesta através da vida dos meus filhos a todo momento o quanto ainda preciso aprender. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Irmãos, esse é o momento do nosso culto, a qual nós louvamos ao Senhor com as primícias daquilo que Ele mesmo tem nos dado. Então, queria convidar você a esse momento. Você deve estar vendo aí, está sendo projetado aí na sua tela, o número da conta corrente da nossa igreja. É um momento que você vai poder dizimar ao Senhor, ofertar ao Senhor aquilo conforme você mesmo estabeleceu no seu coração, como diz a palavra de Deus. Se você tem Pix, até ficou mais fácil agora, porque a igreja também tem Pix, e o que você precisa fazer é apenas colocar o número do CNPJ da igreja, sem ter a necessidade de digitar aqueles vários
dígitos, né? Agência, conta. Então você pode fazer isso também de forma mais rápida. Lembrando vocês, irmãos, que os dízimos e tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor tem sido usado para a manutenção da igreja, como também tem sido usado para o sustento dos nossos missionários em alguns países fora do Brasil, como aqui também no Brasil. Nós também, pela graça de Deus, como igreja, temos conseguido ajudar irmãos que estão atravessando um período difícil devido à pandemia, irmãos que perderam emprego, outros que foram afetados, né, também em seus salários. Então eu queria convidar você para que a gente pudesse junto fazer isso, oferecendo ao Senhor aquilo que Ele mesmo tem dado a nós. Eu também queria aproveitar esse momento e também deixar alguns avisos antes de passarmos para a parte da oração. Lembrando você que todas as quartas-feiras pelo YouTube nós temos o nosso culto de oração. É uma oportunidade onde você tem de poder ouvir uma meditação da Palavra de Deus e também de poder compartilhar os seus pedidos de oração e ainda mais, irmãos, poder orar pelo pedido de outros irmãos. Então não deixe de participar do nosso culto de oração, tem sido um momento abençoador, tem sido um momento edificante e você pode fazer isso todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Queria também lembrar você que todas as nossas ministrações, assim como o culto das quartas-feiras, como as ministrações que são feitas aos domingos, estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Então, se você puder, vai lá, ativa o sininho, porque isso também nos ajuda para que pessoas possam visualizar e ter acesso à mensagem de Deus. Eu queria nesse momento, então, orar e em especial pela Cristolândia. Esse mês de maio, nós colocamos como um desafio para a igreja possa estar orando de forma mais efetiva pelo trabalho que tem sido feito ali na Cristolândia, na Praia Grande. Orar pelo Damião, que é o líder que está ali à frente, assim como também pelos internos. Então, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos consagrar a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, vamos consagrar as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Pai. Agradecemos a Ti pela Tua fidelidade, pela forma como o Senhor tem conduzido a nossa vida e tem nos sustentado até aqui. Senhor, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor continue dando-nos sabedoria em usar todos os recursos que o Senhor tem disponibilizado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado à igreja de servir os nossos irmãos, Pai. Pessoas que estão atravessando momentos difíceis, tempos difíceis, Pai, como esse que nós temos vivido. Muito obrigado, Senhor, porque a igreja tem estado presente junto a esses irmãos, suprindo aquilo que ela pode e aquilo que é necessário. Nós te pedimos também, Pai, pelos enfermos da nossa igreja. Pedimos que no nome de Jesus, o Senhor possa estar sustentando, cuidando a cada um deles, Senhor, tirando toda a ansiedade que muitos têm vivido, ó Pai, diante deste quadro, Senhor. Nós oramos também por aqueles que estão desempregados, ó Deus, que têm orado e clamado ao Senhor para uma oportunidade de trabalho. Oramos para que a Tua graça esteja sobre eles e que portas possam ser abertas, Senhor, durante essa semana. Oramos também, Senhor, pelo projeto da Cristolândia ali na Praia Grande, Deus. Oramos pela vida do Damião, Pai, que o Senhor levantou ali naquele lugar. O líder que o Senhor tem colocado ali. Oramos para que o Senhor continue dando a ele sabedoria, dando a ele, Pai, a direção em relação à condução de tudo que tem sido feito ali. Oramos pelos internos também, Senhor, que ali eles possam ter um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, que é a única coisa que realmente vai transformar verdadeiramente a vida deles. Ajuda o Senhor nessa caminhada. É o que nós te pedimos, rogando tudo isso em nome de Jesus. Amém. Desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Obrigado por estarem nos recebendo mais uma vez na sua casa, no seu lar. E eu queria aqui, de forma muito especial, hoje é o Dia das Mães, e eu quero felicitar, em nome de nossa igreja, todas as mães que nos assistem nesse momento. Feliz Dia das Mães. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês de uma forma muito especial, e não somente esse dia, como todos os outros dias também. Que Deus continue sustentando vocês, derramando graça, sobre esse ministério tão bonito, que é o ministério também de poder ser mãe. Mãe biológica de muitos, como também a mãe espiritual de tantos outros. Que Deus abençoe você, minha irmã, grandemente e poderosamente em Cristo Jesus. Mas esse mês de maio também é um mês muito especial para nós. É o mês onde nós comemoramos o mês da família. E é exatamente pensando nesse mês da família que eu gostaria de trazer uma mensagem hoje voltado para a nossa família, para a sua família. Eu queria te convidar, você que está me assistindo agora, a não somente assistir um culto, mas prestar culto ao Senhor, junto conosco. Então, te convido aí a dar um off no seu celular, colocar as crianças de alguma forma confortável, para que elas possam acompanhar isso também, para que Deus possa falar ao nosso coração esta noite. O texto, irmãos, que eu gostaria de compartilhar e meditar esta noite com vocês, está lá em 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do verso 1 até o verso 8. E eu vou ler, você pode acompanhar aí na sua casa. O texto vai dizer assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos que já estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E nesse momento, Senhor, tão especial que nós estamos vivendo hoje, o dia do Dia das Mães, o mês da família, nós oramos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração através da tua palavra. E que diante, Senhor, desta palavra, vidas possam ser restauradas, famílias possam ser restauradas, pessoas possam ser salvas. E tudo isso, Senhor, para a glória do teu nome. Que teu Santo Espírito leve, Senhor, diante de ti todo o pensamento cativo. E que toda a ação, Senhor, humana que possa vir atrapalhar a tua palavra seja retirada diante de nós, para que o Senhor seja glorificado uma vez mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lute por sua família. Amados irmãos, nenhuma instituição tem sido mais atacada ao longo da história do que a família. Ela tem sido
torpedeada com armas, eu diria, de grosso calibre. Vemos todos os dias verdadeiras conspirações para destruir a família, para desmontá-la e até mesmo para descaracterizá-la. Aqueles que deveriam defender a família insurgem-se contra ela. E hoje, tantas vezes, se luta contra a família, se luta contra ela nos parlamentos, se luta contra ela na imprensa, nos programas de TV, se luta contra ela nas ruas. E esse texto retrata para nós esse ataque implacável que a família tem sofrido ao longo dos anos e em especial nos tempos que nós estamos vivendo. O contexto aqui vivido, ele retrata um drama familiar, uma crise que havia se iniciado nos capítulos anteriores do livro de Samuel. O sogro de Davi, o rei Saul, ele está perseguindo agora o seu genro Davi. Ele quer matá-lo por inveja ou até mesmo ciúmes. E Saul então inicia uma perseguição implacável contra a vida de Davi. E ele então consegue persegui-lo e ele persegue por todos os lugares, pelas estradas, pelas cidades, pelos campos e até mesmo pelos desertos. Chegando um momento na vida do próprio rei, o rei Davi, aonde ele mesmo não tem mais como fugir da perseguição implacável do seu sogro. Então, Davi, o que ele faz? Ele vai buscar asilo político fora de Israel. E esse asilo, ele vai buscar exatamente no território dos filisteus, que eram inimigos históricos da nação de Israel. E diz a Bíblia que o rei filisteu, Aquis, ele concede a Davi, bondosamente, uma cidade para Davi, como os seus homens ali morarem e habitarem com as suas famílias. No capítulo 29 de 1 Samuel, nós vamos ver que este rei filisteu, ele simplesmente convoca Davi agora para uma marcha com seus exércitos em direção e contra o Estado de Israel. Numa batalha que seria extremamente, eu diria, muito difícil para Davi, uma vez que agora ele se coloca numa posição aonde ele vai lutar contra os seus compatriotas. Davi, a essa altura, ele já havia se tornado um amigo deste rei filisteu. Enquanto então eles marcham em direção a Israel, os príncipes filisteus, eles simplesmente procuram o rei Aquis e dizem: olha, dispensa Davi, ele é um guerreiro e ele é muito experiente, e se ele se revoltar contra nós durante esta batalha, nós com certeza iremos sofrer muitas baixas inevitáveis. Então a Bíblia vai dizer que o rei Aquis, ele dispensa Davi, ele dispensa os seus homens e os envia de volta à cidade de Ziglag. Quando Davi e seus homens se aproximam da cidade de Ziglag, eles ficam horrorizados a verem que a cidade ela fora destruída e as suas famílias foram levadas cativas. É fato que quando eles chegam lá, não existe ninguém morto, mas tudo que havia vida havia sido levado. Talvez para eles era bem improvável que as suas famílias estivessem vivas. Eu fico imaginando essa cena e talvez aqui cada um dos seus soldados e o próprio Davi estejam imaginando o que aconteceu ou o que talvez estivesse muito próximo de acontecer com as pessoas que eles amavam, com as esposas e com os filhos. Na melhor das hipóteses, talvez o que aconteceria é que as famílias se tornariam escravos para um trabalho duro e um tratamento cruel. E esse é o cenário, queridos,
que temos do que está acontecendo nesse texto. E creio que, olhando para este texto aqui, para o que foi registrado, isso nos revela e nos mostra que nós, mais do que nunca, devemos lutar pelas nossas famílias. Eu não sei qual é a radiografia da sua família. Eu não sei o que você está vivendo nesse exato momento no seu contexto familiar. A única coisa que eu conheço da sua família é como ela é pela foto. Eu não sei realmente o que está acontecendo, mas eu posso dizer para você que dificilmente, nos dias atuais, nós vamos nos deparar com uma família que não esteja vivendo os seus próprios dramas e os seus próprios dilemas. Então, o que fazer quando nós percebemos que há lutas dentro do contexto familiar? O que fazer quando existem lutas dentro da nossa própria casa? O que fazer quando o nosso coração ele é assolado pela dor, porque o problema atingiu em cheio a nossa família? O que nós fazemos diante de tudo isso? Por isso eu te convido a olharmos para esse texto aqui e aprender com Davi como ele lutou pela sua família. E a primeira lição que eu gostaria de salientar aqui esta noite com você é que nós precisamos lutar pela nossa família, tendo e sabendo contra quem nós realmente lutamos e quem é o verdadeiro inimigo. No versículo 6, nós vamos ler que Davi, ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, como também de suas filhas. Irmãos, lutar para a nossa família envolve saber quem é o nosso inimigo verdadeiro. Envolve saber com quem realmente, de fato, nós estamos lutando. Porque o ataque que as famílias têm sofrido nos dias de hoje, ele não é humano. O ataque que as famílias têm sofrido, ele é espiritual. A própria palavra de Deus vai nos dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades e os principados e o dominador deste mundo. Quando Davi vê essa cena, ele chora. E aí nós percebemos que os seus homens, que também estão extremamente ali tristes com toda essa situação, algo no coração deles acontece e eles se revoltam devido a essa situação. E eles não querem fazer uma outra coisa, senão dar cabo da vida de Davi. Estes 600 guerreiros, eles estão muito angustiados pelo que aconteceu com a cidade. Eles estão muito angustiados pelo que aconteceu com as suas próprias famílias. Eles inclusive choram, e o texto vai dizer que eles choram até perderem as forças. Então começam a pensar, a cogitar o porquê aquilo realmente havia acontecido. E eles não são diferentes de nós. Porque quando essas mazelas e essas tragédias acontecem na nossa vida e batem à porta da nossa casa, a primeira coisa que nós queremos fazer é tentar encontrar um culpado, uma resposta para essa situação. E aqueles homens, eles ficaram conjecturando, será que foi a ideia de Davi, o fato de nos trazer para um território filisteu? Foi isso que desencadeou toda essa situação? Ou então, será que foi porque Davi pediu para que nós viéssemos morar nessa cidade remota? Ou porque foi ele que nos levou a marchar junto com os filisteus contra o exército de Israel? O fato, queridos, é que eles estavam furiosos, que eles queriam matar Davi, inclusive apedrejado.
Talvez esta noite existam pessoas que estão nos assistindo que estão angustiadas, estão desesperadas como aquelas pessoas. Talvez você que nos assiste tenha uma dor no seu coração, uma ferida aberta na sua alma que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Se notar no verso 3, você vai perceber que o alvo principal aqui do inimigo ao atacar é atingir diretamente a família. Por quê? Porque quando você atinge a família, você enfraquece a igreja. Porque quando você atinge a família, você destrói todas as bases da sociedade. Perceba que foi a família que foi levada cativa, as esposas, como também os filhos. É impossível, queridos, um homem estar bem sabendo que a sua esposa está vivendo um cativeiro. É impossível uma esposa estar bem sabendo que seu esposo está vivendo um cativeiro. É impossível que os pais estejam bem se eles sabem que seus filhos, eles estão nas mãos do inimigo. E há muitas pessoas, muitas famílias, que são prisioneiros, e são prisioneiros do vício, prisioneiros da ganância, da inveja, prisioneiros da pornografia, prisioneiro dos ídolos, prisioneiros. Por isso, precisamos pedir a Deus o discernimento espiritual para entender quem é o inimigo que nós enfrentamos na luta pela nossa família. No versículo 6 diz que depois que os amalequitas saquearam e queimaram a cidade e levaram cativo as mulheres e os filhos, diante de todo o caos, os homens de Davi se rebelaram, se revoltaram contra ele e desejaram apedrejá-lo, matá-lo. Às vezes, querido, quando a família é atacada, em vez de nós termos discernimento espiritual para entender quem é o inimigo e qual é a natureza da luta que nós estamos enfrentando dentro da casa, o que nós fazemos, nós declaramos guerras um contra os outros, em vez de simplesmente nos unirmos para enfrentar o verdadeiro inimigo. Você que é marido, deixa eu dizer algo para você. Sua esposa não é seu inimigo e não é o seu problema. Você que é esposa, deixa eu dizer algo para você. Seu marido não é seu inimigo e também não é o seu problema. Pais, seus problemas não são os seus filhos. Filhos, seus problemas não são os seus pais. Amados irmãos, entendam qual é a natureza desta luta e quem é o inimigo. Porque toda vez que nós transformamos um aliado em inimigo, nós transformamos o inimigo em aliado. Por isso, parem de brigar. Parem de discutir, parem de declarar guerra dentro da sua casa. O seu problema não é quem mora debaixo do seu teto com você. Há uma luta espiritual sendo travada, meus irmãos, e nós temos que entender que nessa luta espiritual nós podemos lutar contra ela com armas carnais. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos lutar com argumentos apenas, mas devemos lutar com armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular o engano, sofisma. Por isso se faz necessário saber quem é o verdadeiro inimigo antes de iniciarmos a luta por nossas famílias. Segundo ponto, lute por sua família com lágrimas.
O versículo 4 nos diz que Davi e seus homens ergueram as vozes e choraram até não terem mais força para chorar. Isso nos mostra que há uma necessidade vital nos dias de hoje, queridos, de nós entendermos que a nossa família precisa ser alvo das nossas lágrimas. Poucas coisas talvez nos levem às lágrimas. Tem pessoas que inclusive lutam até com ira, lutam com raiva. Mas lidar com a ira e com a raiva nem sempre nos ajuda. Mas o que é que eu e você sabemos sobre lutar pela nossa família com lágrimas, com choro? Eu acredito, queridos, que o choro verdadeiro em muitos momentos ele implica em quebrantamento. Implica em dizer para Deus: Senhor, eu estou numa situação com a minha família que eu não sei o que fazer. O choro significa: Deus, eu não tenho uma estratégia. Aquilo que você não administra, aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, aquilo que você não tem capacidade de resolver, o clamor e as lágrimas, elas vão abrir um caminho para o quebrantamento verdadeiro. E aí, de repente, a mão invisível do Onipotente, segundo a sua vontade, é acionada em seu favor. Porque aquilo que você não resolve com argumentos, aquilo que você não resolve com lógica, aquilo que você não resolve com os gritos, no gogó ou com a lei, você muitas vezes vai alcançar vitórias com o clamor e com as lágrimas verdadeiras. Ah, meus irmãos, as maiores vitórias são obtidas quando você está com o coração quebrantado diante de Deus, com lágrimas e clamores. A palavra de Deus vai dizer que um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E sei que vocês, mães, são aquelas que talvez mais chorem pelos seus filhos, são aquelas que mais chorem por suas famílias. E ao longo da história, aqueles que Deus mais usou como instrumento em suas mãos foram filhos de lágrimas, filho das lágrimas. Como o filho de uma mulher chamada Mônica, ela orou 30 anos pela vida do seu filho. E então Deus levanta naquela geração um homem chamado Agostinho, um dos grandes teólogos que nós temos da igreja. Ambrósio, inclusive, vai dizer que um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Quantas vezes mães que achavam que seus filhos não tinham mais jeitos, mães que estavam quase jogando a toalha e de repente o filho das lágrimas, ele é tratado, ele é transformado, ele é liberto, ele é restaurado e o Espírito Santo de Deus então o levanta como um vaso de honra na sua nação e na sua geração. Ah, amados irmãos, quantas vezes as vitórias mais sublimes da vida são fruto das lágrimas e do clamor de um pai e de uma mãe. A Bíblia diz que Deus, inclusive, recolhe no seu odre as lágrimas, as nossas lágrimas. Às vezes, pessoas choram com os filmes, choram com os livros, choram com as séries, mas elas não se compadecem com as verdadeiras causas que deveriam levá-la às lágrimas. Você já parou para se perguntar? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento?
Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Pela sua esposa? Pelo seu marido? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, pedindo para que Ele santificasse o seu lar? Que o seu lar fosse preservado, a sua família fosse preservada desses ataques sutis e tão implacáveis do inimigo das nossas almas? A terceira coisa, irmãos, não é só lutar pela nossa família com lágrimas, mas é lutar com um ânimo renovado. Olhem comigo o verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se reanimou, ou outra versão vai dizer, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Irmãos, se você for como a maioria das pessoas da humanidade, sabe aqueles momentos que chegam ao nosso coração e a gente pensa assim, será que vale a pena? Será que vale a pena tanto sacrifício? Será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Você ora, você jejua, você chora, você clama a Deus e parece que o problema não se resolve. Você lembra de alguém da sua família, da sua parentela, que quanto mais você fala de Deus, quanto mais você testemunha para ela, mais dura ela se torna? Você lembra de alguém assim? Conhece alguém assim? Notem que quando Davi se reanima no Senhor, seu Deus, há uma palavra no texto que antecede a palavra Davi. Lá no verso 6, a palavra é porém. Essa palavra, querido, na língua portuguesa é uma conjunção adversativa. Ou seja, é uma palavra que expressa oposição. E apesar do problema, apesar das pessoas estarem querendo matá-lo, apesar dele estar se sentindo sozinho, apesar da tragédia ter desabado sobre a sua família, de eles inclusive estarem nas mãos do inimigo, apesar de seus aliados estarem querendo matá-lo, apesar de tudo isso, Davi decide se animar, se fortalecer no Senhor seu Deus. Então, o ânimo renovado, amados, ele não é um fruto de facilidade que pode dar acenos dentro da nossa casa. A coisa está melhorando, as causas, as circunstâncias estão favoráveis. Não, queridos, não é isso. O texto vai dizer que ele se reanimou, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. E é por isso que nessa noite eu quero encorajar você que nos assiste, a você ser reanimado, ser fortalecido no Senhor seu Deus. E ser fortalecido e ser reanimado em relação ao seu casamento, em relação ao seu marido, à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, aos seus parentes. Anime-se, se fortaleça no Senhor. Eu sei que talvez no momento do calor da luta, do que você esteja passando ou enfrentando nesse momento, você não consegue ver o horizonte, você não consegue ver nada visível. Talvez, aliás, a única coisa que você esteja vendo é aquilo que Davi e os seus homens viram de longe quando chegaram a Ziglag, fumaça.
Mas apesar da situação, você pode se reanimar, você pode se fortalecer no Senhor seu Deus, porque quem faz a obra, meu irmão, é Deus, e quem muda o coração das pessoas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso. Por pior que seja a crise, e por mais aguda que seja a sua dor, mais intensa seja a batalha, por mais aparente que seja a derrota, não jogue a toalha, não desista, não entregue os pontos, olhe para Deus, se fortaleça, se reanime dele, no Senhor seu Deus. Por quê, irmãos? Porque com Deus não existe causa perdida, para Deus não existe vida irrecuperável, para Deus não tem casamento sem solução, para Deus não tem problema sem saída. Fortaleça-se em Deus, se anime nele, e você verá o que ele fará. Quarto ponto, a quarta coisa que você precisa fazer para lutar pela sua família é orar a Deus. Olhem comigo o verso 7 a 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, lembre-se que o que Deus realmente promete para nós é vitória, mas não é ausência de lutas. Porque diz a Bíblia que Davi reage, mas não com bravatas, não com uma valentia carnal. A palavra de Deus vai dizer que ele reage no Senhor seu Deus, e ele se põe de joelhos, e ele busca o Senhor em oração. Irmãos, há determinadas lutas na nossa casa que nós não vencemos com processos judiciais. Nós não vencemos com gritaria, nós não vencemos com discussões, nós não vencemos medindo forças, nós não vencemos com a psicologia. Porque há determinadas lutas no nosso lar que nós só podemos vencê-las de joelhos. Davi ora, ele clama, ele busca orientação em Deus. E notem vocês que a oração de Davi, ela é constituída de apenas praticamente duas perguntas, como está aí no verso 8. Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Irmãos, orar não é falar muito. Orar não é falar bonito, não é falar palavras cheias de frases de efeito. Deus não está preocupado se você fala bonito, porque o que Deus realmente escuta é a voz do seu coração. Por isso, fale com Deus, ore a Ele, invista tempo de oração enquanto você luta pela sua família. Existem problemas em nossos lares que a gente não resolve com discussão, com argumentos, e muito menos com brigas, irmãos. Ninguém muda alguém com discussões, com brigas, com contendas. Você não vence as lutas da casa com apenas queda de braço, mas você vence com oração, você vence se colocando sobre os seus joelhos e clamando ao Deus Todo-Poderoso. Talvez nesse mundo seja mais eficaz e poderoso, nada mais eficaz e poderoso neste mundo do que a oração.
E a oração que nós fazemos diante de um Deus todo-poderoso. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, vai dizer que quando você ora, as orações, elas sobem do altar para o trono, e do trono elas são derramadas para a terra, em termos de intervenções sobrenaturais do nosso Deus. Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E Deus responde para Davi: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Irmãos, Deus promete vitória e não ausência de lutas. Porque daqueles 600 homens, 200 ficaram para trás de tão cansados que estavam. Mas se Deus em sua palavra, Ele lhe deu uma promessa, então você vai lutar, você vai vencer, e você não vai desistir de trazer de volta tudo o que o inimigo levou em nome de Jesus. E a grande pergunta nesta noite que eu faço para você é a seguinte: o que é que você um dia já teve e que foi tirado da sua vida? O que é que um dia a sua família já experimentou e que não está mais experimentando? O diálogo, a amizade, o afeto, o carinho, o companheirismo, talvez a comunhão, a alegria. O que foi tirado de você? O que foi tirado de você, que precisa ser tomado de volta? Irmãos, em nome de Jesus, tomem de volta aquilo que era seu, aquilo que pertence a você e que foi tirado de você. Tome de volta, em nome de Jesus. Não deixe os seus filhos nas mãos do inimigo. Não deixe seu cônjuge na mão do inimigo. Não deixe a sua casa na mão do inimigo. Não permita que o inimigo tome aquilo que Deus lhe deu. E é por isso que eu quero encorajar vocês a lutarem por suas famílias, mas não com armas carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, poderosas para desfazer sofismas, para derrubar fortalezas, para trazer convencimento de pecado, para abrir os olhos da alma e para trazer esperança e segurança para a sua família. Lute. O verso 9 vai nos dizer que Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Pesor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Ah, meus amados irmãos, tenha certeza de uma coisa: a oração, ela não dispensa a ação. Você ora e você age. Agir sem oração é insensatez. Orar sem agir é omissão. Então, o que estiver ao seu alcance para fazer, faça. O que tem que mudar, mude. Que postura você tem que assumir, assuma. E a palavra nos mostra que Davi não ficou de braços cruzados, esperando um milagre acontecer. Ele sabe que Deus deu a ele uma promessa. E é com base nessa promessa que ele vai lutar. Agora, o que Deus promete não é ausência de luta, mas é vitória certa. Não é jornada fácil, mas é chegada segura. 200 homens, queridos, ficam para trás, cansados, exaustos.
Mas se você tem a promessa de que Deus vai abençoar, que Ele vai restaurar, que Ele vai reconstituir aquilo que se perdeu dentro dessa casa, você não vai desistir em nome de Jesus. Você vai lutar até o fim, porque Deus vai dar essa vitória para você. Em nome de Jesus. O que mais fico maravilhado é que aquilo que parecia ser a maior tragédia vem se tornar a maior bênção. Às vezes é uma atitude de alguém da família que pode mudar todo o clima da família. Porque notem que os 600 homens que estavam com Davi, eles desejavam matá-lo. Agora parem para pensar o que teria acontecido se Davi tivesse reagido. O que teria acontecido se Davi resolvesse brigar com eles. Davi não discute. Davi não briga. Davi não questiona. E o que Davi faz? Ele simplesmente se reanima no seu Deus. E ele começa a orar. E ele ouve a resposta de Deus. É tão somente isso que Davi faz. A Bíblia, queridos, não relata nesse texto como é que esses 600 homens que estavam bem perto de matar Davi, de uma forma repentina, mudam de opinião. É fato que esses 600 homens, amados, eles voltam a ficar do lado de Davi para lutar com ele. Então, tem horas que a melhor estratégia para você reunir a família em um momento de crise, em um momento de tensão ou de desavença dentro da sua casa, do seu lar, não é argumentar, não é brigar, não é acusar, não é discutir, mas é parar tudo, se ajoelhar e orar ao Deus Todo-Poderoso. Orarem juntos. Quando você se voltar para Deus, tenha certeza que Ele inclina o coração das pessoas, Ele muda a disposição no coração das pessoas, Ele reúne de novo todos aqueles que estavam separados e de repente aquilo que parecia ser uma derrota amarga, parece para você como uma vitória consagrada. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que Davi foi vitorioso. Ele sabia com quem ele estava lutando. Ele sabia muito bem quem era o seu inimigo. Davi derramou lágrimas por causa da sua família, mas ele também se animou, ele se fortaleceu na presença do seu Deus. E ele orou ao Senhor para conquistar, para retomar a sua família de volta. Ele lutou, ele venceu e ele tomou de volta tudo, desde as coisas menores até as coisas maiores. Os rebanhos, os filhos, as filhas, a esposa, nada, irmãos, nada Davi deixou de trazer de volta quando a sua família foi restaurada. Por isso, eu queria encorajar você essa noite, amados irmãos. Não aceite nada menos do que a plena vitória dentro da sua casa. Não aceite. Não se contente com meias vitórias. Lute pela sua família. Lute pela sua família. E o que o Senhor nos ajude a tomar de volta aquilo que Ele mesmo nos deu. Porque nós estamos diante de um Deus da restituição, um Deus que ama a família. E saibam, queridos, que
que este Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele é poderoso para fazer as mesmas coisas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lute pela sua família. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar a vida, Senhor, dos meus irmãos, assim como a minha própria vida diante do Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, que nós não estamos isentos da luta, das investidas espirituais que o inimigo das nossas almas tem feito não somente contra nós, mas tem feito contra a nossa família. Feito, Senhor, contra as pessoas que nós amamos. E por isso, Senhor, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que diante, Senhor, talvez das lutas e crises que alguns têm passado nesses últimos tempos, eles possam olhar para esta palavra, Deus, e perceber quem realmente é o inimigo, ó Deus, que está lutando contra a família dele. Pai Santo, Pai de amor, eu oro para que esses irmãos, ó Deus, possam passar por um quebrantamento do Teu Santo Espírito, que eles se derramem diante do Senhor, que eles rasguem o coração diante da Tua presença, e que enquanto, Senhor, eles façam isso, eles possam ser reanimados por Ti, fortalecidos por Ti, e possam orar ao Senhor e lutar o bom combate que o Senhor tem colocado diante deles. Ó Deus Santo, dá essa percepção espiritual para os meus irmãos, para as minhas irmãs, de lutarem, sem abrir mão daquilo que o Senhor mesmo entregou e deu a eles um dia, Senhor, que a família deles, tesouro precioso, Senhor, aos Teus olhos. Ó Deus Santo, anima o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqueles que estão passando por lutas, ó Deus, que o Senhor fale com eles durante essa semana, que o Senhor anime o coração deles, ó Pai, e que através do Senhor, eles possam lutar e conquistar as suas famílias de volta. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação que nós temos nele, e a consolação do Seu doce Espírito, seja com a Igreja Batista do Marapé, e com todo o povo de Deus, aqui, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você durante essa semana. Lute, busque ao Senhor e você verá o que Ele fará na sua família. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Dos corações, Ele entrou em casa, Ele
nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos à casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. e ao partir do pão, E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. nós arrumamos Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. nós arrumamos A casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.